Olá, caminhantes! Tudo bem? Mês de março chegou aí, com ele uma nova energia na astrologia chinesa. E como que a gente pode fazer uso dessa energia? Vamos entender um pouquinho o que ela traz pra gente? Esse é o tema do vídeo, então roda a vinheta e bora lá! O mês de março vai trazer a energia do coelho de madeira yin. E para a gente entender um pouco melhor o que significa isso, é fundamental que a gente entenda o mês de fevereiro. Tá? O mês de fevereiro foi o tigre de madeira yin. E tanto o tigre quanto o coelho representam o elemento madeira. Então, se em fevereiro a gente teve madeira yin na terra e madeira yin no céu, no mês de março a gente vai ter madeira yin na terra e madeira yin no céu. Fica claro, então, que a energia da madeira se torna muito importante para a gente entender onde a gente está nesse período astrológico. A madeira representa a expansão, eu me posicionar diante do mundo. Isso tem a ver com fazer os projetos acontecerem, criar coisas novas, tem a ver com materializar coisas no mundo, executar, planejar, colocar adiante. Então é uma energia onde eu pego o que eu tenho dentro de mim e eu ponho para fora, eu exponho, eu manifesto no mundo. A maneira do tigre, que é a madeira yang, e a do coelho, que é a madeira yin, de fazer esse movimento é muito diferente, tá? Então o tigre ele traz a ideia do início, é o pintinho que quebra a casca, e esse início ele traz uma energia mais intensa, mais forte, mais intempestiva, até para quebrar bloqueios, até para fazer aquela coisa nascer, aquela coisa criar, precisa trazer essa energia intensa, que é uma energia parecida, por exemplo, com a de um parto, né? Traz esse movimento mais forte, mais pontual. Já o coelho vai trazer uma energia mais suave, porque ele é da polaridade yin, e ele representa o vento. O vento é como se fosse algo persistente, constante, sempre está lá, sempre está se movimentando, tem muito mais adaptabilidade. Já o tigre é muito rígido, o tigre é muito forte, ele luta contra os bloqueios, o coelho ele desvia desses bloqueios. Então, se em fevereiro a gente teve essa energia intempestiva e forte, março vai prosseguir essa energia com uma natureza mais suave. Para muitas pessoas, o mês de fevereiro foi muito intenso. Foi um mês onde muitas coisas aconteceram, reviravoltas. Emocionalmente pode ter sido caótico para muita gente, porque a energia yang estava muito, muito forte. Já agora, no mês de março, isso vai trazer vai dar uma suavizada, vai trazer uma tranquilidade. Os projetos que a gente começou, as nossas novas ideias, os nossos novos começos que vieram em fevereiro, no mês de março eles continuam, eles prosseguem. Com a diferença que eles tendem a se adaptar ao mundo ao invés de querer se impor sobre o mundo. Isso significa que, se em fevereiro eu tive uma grande ideia, uma ideia genial, em março eu vou ter que entender como é que é a aplicabilidade dessa energia no mundo material. Eu vou dar o meu exemplo. Então, eu comecei ativamente mesmo a produzir mais conteúdo no YouTube em fevereiro. Então, isso é um trovão, isso é algo novo. Comprei novos materiais, comprei essa iluminação, melhorei a minha câmera. Então, eu iniciei um projeto. E agora eu preciso pensar, planejar, eu preciso estruturar para como que esse projeto se torne algo de longo prazo. Como que eu consigo fazer isso durar ao longo do tempo? E para isso eu vou ter que ter muita adaptabilidade. Muitas das coisas que eu pensei logo no início talvez não sejam tão fáceis de serem aplicadas. Talvez eu vá precisar de um ajuste aqui, um ajuste lá. Então o mês de março vai trazer essa energia, essa necessidade da gente se adaptar melhor às nossas criações. A gente vai precisar pensar um pouco em como eu me expando sobre o mundo. Como usar essa energia de expansão, essa energia de criação, como que eu encontro as brechas que o mundo me dá para que eu flua por elas. A natureza do coelho é muito adaptável, então ela se molda às necessidades, né? Então esse é um mês onde a gente vai ter que planejar coisas e se adaptar a essas necessidades. Então, se, por exemplo, o tigre é uma árvore grande, o coelho é uma samambaia, e a samambaia ela é mole, ela é maleável.
né? Um outro símbolo que o coelho traz também com ele é o vento, e o vento abraça todas as coisas. A energia do coelho, a energia da madeira rim, ela é muito dócil, ela é muito amável, ela entende o outro, ela consegue entender a necessidade e a característica peculiar de cada um dos indivíduos, abraçar as diferenças. Então o mês de março também vai trazer algumas reflexões nesse sentido, né? Não adianta que eu queira porque queira que o mundo seja como eu quero que ele seja. Eu preciso entender que as pessoas são diferentes e como que eu me adapto a elas. E voltando ao meu exemplo do canal do YouTube, não é porque eu criei um canal que eu vou sair falando sobre o que eu quero. Talvez o que eu quero não é o que as pessoas querem. Então eu vou precisar entender o que vocês querem, entender qual é o gosto de vocês, entender como que o YouTube como plataforma quer que eu produza conteúdo. E aí essa natureza adaptável vai entender essas informações, interiorizá-las e planejar em cima disso tudo. Esse é um mês muito importante para que a gente consiga fazer com que os nossos planos e os projetos tenham uma sobrevivência de longo prazo. Tá? Então, se uma recomendação que eu posso dar para vocês é: use esse mês para planejar os seus projetos. Planeje, sente, tá? E é importante que vocês também tenham em mente que esse planejamento não necessariamente vai seguir à risca. Essa maleabilidade, ela vem do começo ao fim desse empreendimento que a gente está fazendo. Então, eu faço um planejamento e esse planejamento não dá certo, eu preciso me adaptar. Como que eu faço isso? A energia do coelho nos ensina. Ele traz pra gente essa sabedoria, ele nos traz esses insights e essa capacidade de ser mole, de ser adaptável, de fluir diante as brechas. Esse mesmo movimento mole, adaptável, ele também tem uma característica. No seu excesso, que é uma tendência para o mês de março, ele tende a ser muito disperso, tende a se perder demais. Então, se eu começo a fazer muitos planejamentos, é possível que eu planeje tanto que eu não execute, né? Voltando ao meu exemplo do meu canal do YouTube, eu começo então a pensar nos vídeos que eu vou fazer, e eu começo a estruturar esses vídeos, começo ali a criar vários roteiros, criar vários modelos de vídeos, e eu começo a fazer isso tanto que eu começo a viajar na minha mente e na prática eu não executo nada. Então é importante que a gente tenha um equilíbrio nesse mês. Existe uma tendência de dispersão excessiva, da gente começar várias coisas, despertar vários interesses, despertar vários gostos e não se aprofundar em nenhum deles. Para algumas pessoas isso tudo bem, isso não é um problema, mas para outras isso é. Então é importante que a gente também se atente a isso. Para aqueles que querem usar o mês de março como uma forma de experimentar coisas novas, diversificar as suas capacidades, diversificar os seus conhecimentos, é um mês muito favorável para isso também. Ir conhecendo um pouquinho de tudo, conhecendo um pouco de cada aspecto, né, do seu ramo, do seu métier, do seu processo, daquilo que você está querendo empreender, daquilo que você está querendo fazer nesse mês de março. Então, um outro simbolismo que o coelho traz é o de uma raiz. E a raiz, ela raramente desce só para uma direção. Ela se espalha, ela se ramifica. Então, esse exercício de se ramificar, de se espalhar, é uma energia que está muito presente nesse mês. Já nos pontos negativos e possíveis tensões que março pode trazer pra gente, essa energia da madeira excessiva pode deixar a gente um pouco ansioso demais. Querer fazer coisas demais ao mesmo tempo, querer executar muitos projetos, isso pode trazer uma certa ansiedade. Essa mesma energia de planejamento significa de pensar no futuro, olhar no longo prazo, né, se distanciar e estruturar as coisas para os próximos anos, quem sabe, talvez. Essa energia às vezes pode trazer pra gente muita ansiedade. Então é muito importante que a gente se lembre que a energia saudável da madeira yin é uma energia que vai de passo em passo, de degrau em degrau. Então não se sinta ou evite se sentir sobrecarregado com esses planejamentos, sobrecarregado com o peso das coisas que você quer fazer. Tente executar as coisas passo a passo, de forma suave, natural e gradual. Tá? Essa ansiedade que o coelho pode trazer pode deixar a gente com uma certa frustração do mundo, pode deixar a gente raivoso com o mundo, como se a gente sentisse
que os nossos planos tendem a não dar certo, uma visão mais pessimista da coisa, né? Então é fundamental que a gente evite cair nessa tendência, evite cair nessa energia. Uma outra tendência que o coelho traz pra gente também é a falta de coragem. Porque o coelho planeja, ele pensa, ele estrutura, mas dificilmente ele tem a energia de pôr a mão na massa. Então, nesse mês, é fundamental também que a gente pense na praticabilidade, na aplicabilidade, em como eu faço. E é importante que a gente faça, comece os primeiros passos, degrau por degrau. Não caia nessa energia de falta de ímpeto de expansão. É que nessas ramificações excessivas que ele faz, ou nesse planejamento excessivo que ele pode criar, ele tem uma tendência de falta de compromisso. Isso significa que eu planejo e não executo. Não trago aquilo para o plano material. Então é fundamental que a gente equilibre essa tendência de planejamento com a necessidade de colocar isso de forma prática no mundo, né? E para que a gente faça esse equilíbrio de forma sensata, é fundamental que a parte prática dos nossos planos esteja sendo feita passo a passo, de forma gradual e lenta, né? O fato da gente conseguir olhar num horizonte mais amplo e pensar no longo prazo, não pensar só no agora, pode fazer com que a gente se sinta muito pequeno, muito fraco, e isso vai trazer com que a gente não tenha coragem de executar as nossas coisas. Comece pequeno e vai com calma. Essa mesma tendência pode fazer com que a gente fique frustrado, porque a gente vai postergando as nossas ações, a gente vai postergando os nossos planos, a gente vai só prorrogando as coisas, e a gente pode sentir que a gente não sai do lugar, pode sentir que o mundo não quer nos dar as aberturas que a gente quer, e isso pode criar uma certa frustração na gente, um amargor pelo mundo, de sentir que o mundo não o quer, sentir que o mundo não traz para ele as possibilidades que ele almeja. Tá? Então, usar a adaptabilidade do coelho para, ao invés de ficar brigando com o mundo, esperando que o mundo te traga abertura, flua de acordo com a abertura que o mundo te dá. Então esse é um conselho super valioso também. Esse é um grande resumo da energia do mês de março. Eu espero que todos vocês façam um bom uso dessa energia, tragam as polaridades mais positivas que essa energia tenha para acrescentar na nossa vida, e até a próxima.